Quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha. Pai, Filho e Espírito Santo, Filho da Virgem Maria. Eu vou apresentar a vocês que o meu nome é Severino Francisco dos Santos, filho de João Francisco dos Santos e Maria da Conceição dos Santos. Nascido na aldeia Silva da Estrada. 77 anos. Meus companheiros, o que eu posso falar, devido dos trabalhos que foi achado dessa panela, foi dentro do cercado meu, para um primo que eu tinha na minha casa, que ele trabalhava muito no meu cercado. Aí então, se ele trabalhava plantando roça. E ele estava fazendo esse trabalho e foi abrir as levadas para baixar a água que estava dentro do baú. Aí ele abriu as levadas que ele estava abrindo, aí ele continuou tirando a água para dentro do rio para secar aquela obediente para plantar. Naquela ocasião que ele estava abrindo, aí bem larga, e funda, aí encontrou essa panela. Aí essa panela dentro da lama, aí ele limpou ela todinha para tirar ela. Aí vinha um amigo dele, aí ele falou assim, rapaz, achei aqui um negócio. Aí ele disse, o que foi? Uma panela. Aí eles pensavam que era outra coisa. Esse rapaz, isso aí é uma mina. Aí correu para lá e vamos arrancar ela. Aí ele disse, não, vamos limpar todinha ao redor, para quando tiver ela de fora, a gente tirar ela, quando não quebrar ela. Ele disse, não, rapaz, já tá todo descoberto, nós tirar assim. Aí ele falou que ele foi tirar assim, aí no que pegou da panela do lado de outra, ela partiu no meio. No que ela partiu, a água estava cheia d'água, a água desceu. Ela espedaçou todinha, só ficou os pedaços. E o resto que tinha, a água levou. Aí ele foi e tirou os pedaços para fora. Aí chegou aqui me dizendo. Aí eu disse, traga os pedaços para cá. Aí ele foi e trouxe, quando ele trouxe aqueles pedaços, que chegou aquela banda, aí naquela banda tinha um letreiro. Aí eu fiquei assim, eu disse, bota ela aí. E Marco era o chefe. Aí eu fui para Bahia, cheguei lá, fui bater lá na casa dele, no posto. Aí fui indiquei a ele. Aí ele disse, apoio, tu guarda essa panela que eu vou olhar. Aí ele veio ele e veio outro amigo dele pra cá. Quando chegaram cá, estiveram olhando. Aí disse, você não define essa panela, não. Você bota ela aí, guarda ela aí, que depois a gente vem aqui olhar essa panela para ver o que é que eu vou fazer com ela. Aí deixei ela aqui, fiquei esperando, depois vieram de novo. Aí chegou eles e outros amigos dele, aí foi que chegou conversar comigo, disse, isso aí é uma prova, que é uma aldeia velha, antiga. Nesse tempo que esse pessoal que foi formado isso aí, essa panela, era o pessoal que fazia, não sabia o que era feira, não sabia o que era nada. Era somente caça de mato e viver da cultura. E eles faziam panela, fazia prato, tudo eles faziam aquilo ali. Plantava e colhia ali mesmo, com aquelas panelas. Eles faziam aqueles tachos para dar banho em criança, fazia prato para comer, fazia panela para cozinhar, tudo eles viviam daquilo ali. E essa aldeia foi nessa época que fizeram essa panela e botaram aí. Aí, tá certo. Aí ficou essa panela, ficou. Aí vieram aqui para levar e ele dizendo, não, deixa lá aí, deixa lá aí. Depois, nós... Depois Pedro chegou aqui, não foi tempo de Paulo Sérgio, aí queria levar a panela lá. Disse, não, Pedro, a panela, Marco disse que deixa sair. Aí depois vieram de novo, aí dessa época aí, Pedro falou, não sei se foi Marco que mandou, sei que Pedro levou para lá. E desse tempo, estava para lá ainda. Tiapecoema, Opacatu, Xereira, Carguaçu, Potiguara, Xeretama, Iuiquara, Xeanama, Potiguaragué. Meu nome é Pedro, Carguaçu, Potiguara, sou potiguara,
moro na aldeia Ibicoara, no município de Marcação. E assim, aqui praticamente onde eu dei meus primeiros passos quando eu nasci, aqui está Bill, conhecido como Bill, mas o nome dele é Francisco dos Santos. Foi o segundo cacique, que o pai dele foi o primeiro cacique aqui, São João Braz. E em seguida, Bill pegou o cacicado do pai, por ser do mesmo clã. E depois, quem está agora como cacique é o filho dele, que é meu sobrinho Pedro, que continua, né, o cacicado na própria família devido ao clã. E eu não me reporto bem qual foi o ano que eu vim aqui e Bill tinha encontrado essa panela de barro, que é um alguidar, né? E ele me mostrou esse alguidar e eu disse, Bill, tu deixa guardado, porque é um machado potiguara. E nessa época eu fazia universidade na UFCG em Campina Grande e eu, através da universidade, eu disse que a gente aqui na Aldeia Silva tinha encontrado um artefato potiguara e eles me indicaram que eu viesse com o IFAM, que é Instituto Federal, né, de Pesquisa da Paraíba. Eu trouxe o IFAM aqui, o IFAM veio, foi Bill, feito o levantamento, foi entrevista com o Bill, e eu fui, até Bill também foi com a gente lá onde foi encontrada essa alguidar, dentro de uma levada, né, eles viram o material, levaram alguns, porque os que já estavam aqui já estavam danificados, só tinha só pedaços, né? Não tinha mais a panela, como foi dividida em 2 pedaços, mas de tanto tá aí, animal passar por cima, por ficar no canto aberto, o animal passava, quebrou. Então, assim, como eu falo, os letreiros, ainda eu cheguei a ver, era um desenho indígena, inclusive foi até reproduzida pelo município de Marcação na época, esses desenhos, né? Eu ainda cheguei a ver pedaços, mas era só fragmentos, que já foi quebrado, já encontrou, né? E quando trouxeram para cá, a própria armazenação do material não foi no local adequado, por isso que nós tivemos essa perca também da maioria do material. Então o IFAM veio, fez o estudo, licença, Bill, e ele me falando que esse material aqui, pelo estudo dele, ele disse que não tem influência portuguesa. Por que não tem influência portuguesa? Porque esse tipo de material aqui é um massapê, inclusive está vendo aqui massapê, e o tipo dessa queimagem aqui chama-se coração de boi. Por que chama coração de boi? Porque ela queima a parte de fora e a parte de dentro fica preta. Então chama-se a queimagem coração de bois. E eu acredito, pelos que eu já li de Rainstone, né, outros livros falando da cultura potiguara, essas panelas eram queimadas em torno, fazia as peças, colocava no meio da aldeia e colocava madeira em cima e fazia o fogo para a queimagem da peça da cerâmica. Então, isso aqui, ela queima a parte de fora e a parte de dentro ela fica preta. Então, isso aqui é chamado uma queimagem de coração de boi. Então, o IFAM, depois disso, passou um certo tempo e voltou, né, para dar resposta do que foi visto. E eles vieram aqui, trouxeram um tipo de um aparelho, né, e Tec Bill também me acompanhou, e nós fomos ali nas guaribas, né, e ele falou, ó, pelo meu levantamento, de estudo, aqui nesse local, existem milhares não, dezenas dessas alguidar enterradas. Porque acredita que ali nesse local era onde era feito a louça fina e onde era a produção. Uma das maiores produções de louça fina era feito aqui, na Aldeia Silva, nas Guaribas, por ser um local perto da água, por ser um local que não tinha muito vento, porque ela também não pode ser feita assim, vento a queimagem, e era um local que também tinha muita jarzida de massapê. Então, isso tudo ajudou para que assim, a descoberta fosse feita. E acredito que lá nesse local, chega a ser uns 300 a 400 metros daqui para lá, né, Bill? Existe lá essas alguidar enterradas. Só por ser um patrimônio potiguara, a gente não deixa que elas sejam escavadas, né? Está lá, sabemos que elas estão lá, mas a gente, com respeito aos nossos ancestrais e que já passaram aqui, a gente não cava o local, porque são peças sagradas. Então, se é sagrado, não se pode estar mexendo, nem se pode estar pegando.
Então, essa aqui foi achada por acaso, os encantados tinham que nos mostrar como era feita as nossas peças, dizer que essa peça não teve influência portuguesa porque os portugueses não chegaram a trazer algum tipo de material, né, da Europa da época e nós, potiguara, ter utilizado como influência nesse período de construção dessas peças. Então, não há por causa disso. E acredita, o IFAM não fez o estudo, aquele estudo que faz de carbono, não fez, ele fez aquele estudo holístico mesmo, e na época que ele veio aqui, ele disse que essas peças tinham em torno de 400 a 500 anos, essa panela aqui. Ele chegou É a... assim mesmo. Não foi, Bill? Foi. Ele disse que tinha mais ou menos de 400 a 500 anos Ano. essas alguidars. Então, sabemos que existem essas alguidars, temos certeza e convicção que elas estão todas enterradas ali, mas a gente não deixa que seja escavada, porque é patrimônio do povo potiguara. Bom, a gente está aqui quase finalizando a nossa produção, né? Através das narrativas do meu avô e do meu tio. A gente teve vários desenhos, vários ilustres, para ter mais ou menos uma conclusão de como era a alguidar potiguara, a panela de barro. Dita conhecida popularmente como a louça fina na nossa região, né? E a gente está fazendo aqui o ilustre dela, está ficando nesse formato, a gente foi quase finalizado. Daí a gente teve mais uma conclusão e a gente está finalizando ela agora. Também a gente usou a nossa tecnologia hoje, né, para a gente chegar a uma conclusão do nosso desenho, do nosso projeto. Através de celular, de pensamentos pelas narrativas do meu avô e do meu tio, a gente usou os nossos meios para facilitar o nosso trabalho. Isso aqui foi um pedaço da panela que sobrou. Estou com ele aqui. Tá, como eu estava falando da nossa panela, que é uma louça fina, né? E nós, do nosso toré potiguara, nós temos um rito que fala da louça fina, né? Que a gente sempre canta aqui quando a gente faz os rituais potiguara. Então, é mais ou menos assim na língua tupi-potiguara. Camuci, Quatiaçara, Ibotira, Porangueté, Toicobé, Tupancheruba, Mariá, Membira, Aé, que significa, quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha, Pai, Filho e Espírito Santo, Filho da Virgem Maria. Então essa parte é a abertura, que a gente só inicia o toré cantando esse rito do toré potiguara. Aicuabeté. Muito obrigado.